Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, o nosso assunto de hoje, de interpretação textual, é um assunto que é bem rápido, bem fácil e simples, até porque em alguns dos contextos que eu vou falar aqui, nós já conversamos anteriormente, tá? E o assunto vai ser figuras de som. Como é que eu vou conceituar essas figuras de som? Gente, como eu sempre converso com vocês, sempre tragam para a língua portuguesa, para a área de linguagem, a questão da palavra, tá? A questão da expressão. Eu estou falando de figuras de som, então automaticamente eu vou associar a expressão à questão da sonoridade, tá bom? Eu vou lembrar do som das palavras, porque é justamente isso que a figura de som traz como propósito maior. Então, o que são essas figuras de som ou figuras de harmonia? São associações à sonoridade das palavras, tá bom? Então, eu vou associar, eu vou observar e eu vou analisar a sonoridade das palavras. Eu vou focar nos sons de cada palavra, tá bom? Essas figuras de som, gente, elas vão poder ser classificadas em 4 tipos. E quais são os 4 tipos? Aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia. A aliteração, como já conversamos anteriormente, vai ser uma repetição de sons consonantais, tá? Então, vai haver uma sequência de repetição de sons de consoantes. Eu vou perceber que eu tenho uma repetição de sons de consoantes. Um exemplo muito fácil de vocês associarem logo de imediato são os trava-línguas. Observem que nós temos uma repetição costumeira quando ouvimos ou tentamos pronunciar trava-línguas. Observem aqui, no exemplo que eu trouxe. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Gente, observem que eu tenho aqui uma repetição da consoante R, né? Observem que eu tenho essa repetição dos sons de consoante. Rato, roeu, roupa, rei e Roma. Então, essa repetição de sons de consoante, ou de consoantes, né? No caso aqui foi a consoante R, mas de repente eu posso ter mais de uma. Nós vamos chamar de aliteração, tá bom? Então, essa repetição de sons consonantais, sons de consoantes, eu vou chamar de aliteração. Temos também, gente, a assonância, que vai ser a repetição de sons vocálicos. Aqui eu vou repetir sons de vogais. Então, vai haver essa repetição, mas a repetição vai ser em torno de vogais, de sons que trazem vogais. Olhem o exemplo aqui como é bem fácil. Juro que não acreditei, eu te estranhei. Me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. Então, observem, é muito nítido, né? É muito claro, até quando você escuta a minha voz pronunciar as palavras, que você observa de imediato que eu tenho aqui, ó, essa repetição de sons de vogais. Então, se eu tenho uma repetição de sons vocálicos, eu tenho o que eu vou chamar de assonância. E claro que eu não poderia deixar de falar das famosas onomatopeias, porque se eu estou falando em representação de som, eu vou lembrar das onomatopeias, que são muito utilizadas principalmente nas HQs, né? Nas histórias em quadrinho. Então, as onomatopeias, elas vão tentar reproduzir na escrita os sons. E tem um propósito muito interessante, que é justamente de tentar reproduzir movimento. Porque as onomatopeias tentam representar nas historinhas o barulho, né? O som daquela ação que está acontecendo naquele momento. E aí eu trouxe exemplos bem simples, só para a gente relembrar. Exemplos como o tic-tac, né, que imita o som dos ponteiros do relógio, ou mesmo toque-toque, que é quando alguém bate a porta. Smash do beijo, né? Ding-dong de uma campainha. Então, observem que são todos exemplos de onomatopeias. Por quê? Porque são palavras que tentam reproduzir os sons. E, por fim, o último caso aqui das figuras de som, a paronomásia. O que vai ser essa paronomásia? Gente, a paronomásia
vai acontecer quando houver repetição de palavras ou mesmo quando houver repetição de sons parecidos. E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui de um fragmento de uma música de Caetano Veloso. Observem bem. Berro pelo aterro, pelo desterro, belo pelo seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Então, observem que eu tenho aqui os dois casos que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho a repetição da palavra berro e tenho também a repetição de palavras com sons parecidos. Aterro, desterro, erro. Observem que os sons são parecidos. E tenho também ganhe e apanhe. Então, são vários casos aqui. Há justamente essa sequência, essa repetição de palavras ou mesmo de palavras que possuem o som parecido, tá bom? É muito fácil, é muito tranquilo, dá para todo mundo compreender direitinho e posteriormente fazer a nossa atividade, tá bom? Nós vamos parar por aqui hoje. Um beijo e até o próximo encontro.